Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Divaldo Franco e o Deus Huracan é uma emocionante passagem de sua vida, narrada pelo famoso orador espírita, a escritora Sueli Caldas Schubert, e constante de seu livro O Semeador de Estrelas, publicado pela Leal Editora. A primeira vez que li essa narrativa foi também a primeira vez que vi Divaldo Franco em todo o esplendor de sua missão apostolar. Poucos missionários neste mundo podem se apresentar com essas marcas do Cristo, de que falava o apóstolo Paulo, que chancelam a obra do indômito operário do Evangelho, nascido em Feira de Santana. Divaldo realiza na prática o que Jesus anunciou profeticamente ao dizer, abre aspas, vós fareis tudo o que eu faço, e obras ainda maiores do que estas fareis, porque vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vô-lo concederei. Fecha as aspas. É o que vamos ver agora na mensagem que se segue. Condensamos o texto para torná-lo de mais fácil compreensão. E quem está falando é Divaldo. Em 1985, fui a Guatemala e, após fazer a conferência na capital do país, os confrades me disseram que a palestra do dia seguinte seria na cidade de Coatepeque, e que haviam feito uma grande propaganda para atrair umas 6.000 pessoas. Mas 6.000 pessoas em Coatepeque? Perguntei admirado. Sim, irmão Divaldo, disseram eles. Há um mês estamos viajando pelos vales e montanhas da região para anunciar a sua ida. E o irmão vai falar ali no Palácio de Metal. Eu comecei a imaginar a beleza do Palácio de Metal. Tenho a mente muito fértil e logo comecei a vislumbrar algo de belo como os palácios da Índia. Quando chegou o dia, os confrades estavam muitíssimo entusiasmados com a minha palestra no Palácio de Metal. Irmão, disse-me um deles, toda a província de Coatepeque virá para assistir à sua palestra. Viajamos 320 quilômetros e quando chegamos perto, eles me disseram, vamos esperar a comissão de recepção. Veio a comissão e entramos na cidade em caravana. Eu imaginava a cidade de Coatepeque com o seu palácio de metal imponente e grandioso. Quando entramos, porém, constatei que era um lugar mais simples e menor do que eu esperava. O hotel onde me hospedei era quase todo de tábuas e ainda estava em construção. Às 15 horas, começou a chover, a relampejar e a trovejar. O presidente, muito afável, me disse, aqui chove muito, mas é chuva tropical. Dá aquela pancada e logo passa. Às 17 horas a chuva prosseguia. Ele voltou a me afirmar, passará logo. Às 18 horas e 30 minutos, a cena se repetiu e ele garantiu-me que a chuva logo passaria. Eu me aprontei e às 19 horas disse-lhe que já podíamos ir. Ainda não, respondeu ele. Só iremos
quando faltar 15 minutos para as 20 horas, pois preparamos uma entrada triunfal. O irmão já imaginou quase 7.000 pessoas aplaudindo a sua entrada? Tentei demovê-lo desse propósito, dizendo que preferia entrar por alguma porta lateral, pois fico constrangido quando tenho de passar pelo meio do povo a me aplaudir. Não, respondeu ele, tudo está preparado, tem mestre de cerimônia e o salão mede 70 metros por 10. Fiquei a imaginar, um salão assim devia ter quase o tamanho de uma quadra. Mas a chuva prosseguia torrencialmente. Às 19h40 saímos de carro. Quando chegamos a uma certa distância, tudo estava interrompido. As enxurradas eram como verdadeiros rios. Carroças, carros, ônibus, caminhões, tudo interditado. O meu anfitrião olhou para mim e disse: "O irmão trouxe guarda-chuva?" "Não, eu não sabia que ia chover." "E se importa de se molhar, porque não vamos conseguir ir até lá de carro." "Bem, se não houver outra alternativa," disse eu. "Então vamos depressa," ele completou. Quando desci do carro, a água me veio quase até os joelhos. Tivemos que ir andando pela rua, bem devagar, cercados de água e com a chuva caindo forte sobre nós. Finalmente, chegamos ao local. Então, foi quando eu parei para olhar o palácio de metal. Era enorme e estava superlotado. Era, porém, um barracão de meia parede e a chuva entrava por um lado e quase saía pelo outro. Em cima era de zinco, daí a razão do nome, Palácio de Metal. A chuva caindo sobre o zinco fazia um barulho de ensurdecer. O mestre de cerimônia falava ao microfone e o povo permanecia firme. "O irmão Divaldo está chegando!" ele anunciou bem alto. Entrei, e foram muitas as palmas. Fui encaminhado até o meu lugar. Sentei-me e olhei o público. E o que vi me comoveu. Foi um dos dias mais belos da minha vida. Ali estavam índios e mestiços guatemaltecos. Alguns haviam vindo de mais de 100 quilômetros de distância, a cavalo, de caminhão, de carruagem, de carroça, de ônibus, para ouvir a mensagem. Mães com filhinhos presos nas costas por um chale, como é costume na região. Ali estavam, todos quietinhos, de pé. Não havia um assento vazio sequer. E ali no palco exclamei intimamente: "Meu Deus!" Comovi-me e fiquei envergonhado de mim próprio. E pensei: o que vou dizer a eles se não tenho o que lhes dar? Se Jesus não vier, o que será de mim? Notei que do lado esquerdo do palco estava uma pobre mulher deitada no solo, visivelmente paralítica. E do outro lado, o lado direito, estavam 2 outros paralíticos igualmente deficientes das pernas e dos braços. Havia na cidade um problema, porque o senhor bispo atacara na véspera duramente o espiritismo e ameaçou de excomunhão a quem fosse assistir à palestra espírita. A palestra seria irradiada. Os intelectuais, o bispo e as autoridades iriam ouvi-la em casa, certamente,
Mas aquele povo que se encontrava ali era modesto, semi-alfabetizado, simples de discernimento. Eu teria de falar para os críticos que ficaram em casa, sem me esquecer dos necessitados que estavam presentes ali. Supliquei intimamente: meu Deus, tenha misericórdia de nós. Se eu jamais fui inspirado, meu Jesus, hoje, por caridade, para com esse povo humilde, inspire-me. Eu afirmo que a partir de hoje irei mudar para melhor, procederei bem, para o Senhor me inspirar sempre, sem eu ter que pedir. Comecei a orar. As lágrimas me corriam pela face. Olhei o público novamente. Havia próximo uma indiazinha, com imensa pureza, me olhando como se eu fosse um tótem. Deram-me a palavra. Levantei-me. O microfone estava com defeito de transmissão e com um som descontrolado. Fechei os olhos para me concentrar, porque a zoada externa era terrível. Comecei a falar e a pedir intimamente: meu Deus, pare a chuva. Falei sobre a imortalidade da alma, que é um tema universal. De repente, ouviu-se um estrondo. Caiu um raio em algum lugar. Faltou luz. Pararam os sons e eu me sentei. Não podia continuar falando, porque o barracão era bastante comprido, e embora eu tenha voz forte, não conseguiria fazer-me ouvir. Eu fiquei sentado, mas ninguém saiu do recinto, e ficaram todos quietinhos. 20 minutos depois, voltou a luz fluorescente e voltou o rádio também. Alguém disse alto: continue! Mas eu me esquecera onde havia parado. O presidente então disse: irmão, estamos esperando. Eu me aproximei do microfone e, nesta hora, lembrei-me da parte em que parara. Continuei a falar, mas com uma ternura diferente. Eu estava falando para as minhas necessidades espirituais. Descobri que me amava pela onda de amor que senti por aquele povo. Prossegui, e quando me preparava para o término da palestra, vi aparecer, bem na porta de entrada, um ser luminoso, austero, em corpo espiritual, como nunca havia visto antes com tanta beleza. Parecia um deus da mitologia, mas era um deus asteca. Ele estava de peito e ombros nus, uma aparência robusta, parecendo ter 2 metros de altura, uma perfeição. Os olhos eram 2 lâmpadas que me alcançavam. Sobre a cabeça havia um tipo de cocar especial, feito de plumas de quetzal. É uma ave da região que dá uma pluma que chega a 2 metros de comprimento. Essa ave é original da Guatemala e só existe em Coatepec, porque só aí é encontrado um fruto parecido com o grão de café de que ela se nutre. Joana então me alertou: continue falando. A entidade luminosa veio se aproximando triunfalmente, como se estivesse deslizando. Comecei a ouvir uma música no ar. Uma melodia de ordem ritual, aquela melodia infinita, entoada por muitas vozes que balsamizava o ambiente. O espírito veio vindo, chegou-se até mim e, na sua grandiosidade, me disse: chamam-me Huracán. Eu sou tido como o Deus que criou o povo asteca. Sou teu amigo e teu irmão. Venho para encerrarmos a nossa noite. Continua a falar.
A mente dele, entretanto, era tão poderosa que a minha se inundou de inspiração. E dentro do tema da imortalidade, eu preparava-me para terminar a palestra dizendo: para vós, não é estranho o tema da imortalidade, porque quando Huracã desceu à terra, tomou do lodo do riacho para formar a raça asteca, soprou-lhe a imortalidade na alma. E, em seguida, comecei a contar a história do povo asteca, que eu não conhecia, mas que me chegava em clichês psíquicos transmitidos pelo espírito. A entidade foi então até a mulher paralítica que se encontrava em um dos lados do palco e curvou-se. Foi depois até o outro lado, onde estava o outro paralítico, e curvou-se, para depois se aproximar de mim, envolvendo-me em sua vibração de tal maneira que eu me senti flutuar. Ele atravessou meu corpo e quando chegou naquele imenso corredor, e eu já estava terminando o tema, ele abriu os braços e por ideoplastia, eu o vi transformar-se numa forma cerimonial do povo. Sobre a cabeça estava uma moldura de águia. Nos 2 braços cresceu uma plumagem e ele, de repente, voou como uma flecha. E ao voar em direção ao infinito, deixou um rastro luminoso com os braços abertos, ficando sobre o povo uma imensa cruz dourada flutuando no ar, da qual gotejava uma luz em que se misturavam tons dourados, prateados e de cor violeta. Terminei a palestra e percebi que as pessoas choravam. Notei cair sobre a multidão flocos de luz, e todos ficaram como que revestidos de um ectoplasma de luminescência invulgar. Sentei-me, fechei os olhos e a chuva parou. Nesse momento, eu disse a Joana de Ângeles: que pena, seria bom se a chuva tivesse parado antes. Meu filho, disse ela, por que reclamas? Tu achas que deves dizer a Deus o que ele deve fazer? Se choveu, havia uma razão para isso. Esta região está tomada por lutas camponesas pela guerra civil que ronda a Guatemala, provinda de El Salvador, da Nicarágua, de Honduras. Estas almas estão sendo seduzidas pelos que provocam as lutas pelas terras. Elas não sabem o que é direito de terras, mas estão sendo envenenadas para matar e morrer. E quando foi anunciada a palestra, o mentor da comunidade pediu aos céus que uma tempestade varresse o ar e retirasse os miasmas. E agora que a mensagem terminou, essas bactérias mentais, essas construções pestíferas do ódio, foram afastadas ou destruídas pelos raios, pelos trovões e pela chuva, e a paz permanecerá neste ambiente. Nunca suponhas que o Senhor não saiba o que está fazendo. Aprende a submeter-te sem questionar. A solenidade foi encerrada. A cruz permanecia no ar, como nunca vi nada igual antes em 40 anos de mediunidade consciente. Fui saindo e quando passei pela senhora paralítica, muito comovido, aproximei-me, passei-lhe a mão pela cabeça e perguntei-lhe: a senhora gostou? Veio um rapaz, um indiozinho, correndo e respondeu-me: ela não fala espanhol, só fala o asteca e o maia. Então pensei: meu Deus, ela não entendeu nada da palestra.
Vendo meu interesse, o jovem intérprete esclareceu: esta senhora é minha mãe. O senhor quer saber alguma coisa? Pergunte a ela se gostou da palestra, eu pedi. Ele perguntou a ela e traduziu-me a resposta. Sim, ela gostou. Eu insisti. Volte a perguntar-lhe se ela compreendeu o que eu disse. Ele indagou a mãe e respondeu-me. Não, ela não compreendeu, ela entendeu. Ela sentiu. Não é preciso falar quando se pode penetrar a ideia. Admirado ante tal resposta, pedi novamente. Pergunte a ela o que veio fazer aqui. E ela disse por meio do intérprete: eu vi o Deus e ele me disse que eu trouxesse os doentes e os aleijados para escutar o emissário do Senhor. O emissário do Senhor? Perguntei. Ela me olhou profundamente e completou. O Senhor tem a voz de Deus. Eu vi chegar o Deus Huracã e senti o toque de suas asas nos abençoando. Ela falou qualquer outra coisa e o filho traduziu. Mamãe está abençoando o Senhor. É ela quem recebe as mensagens do nosso Deus. Ele mandou que se espalhasse pelas aldeias que o emissário do Senhor viria a Coatepeque e que todo mundo viesse escutá-lo. Eu tomei aquela mão enrugada, olhei aquela mulher sofrida, encostei a minha cabeça na sua e ela sorriu. Ela quase não podia se mexer. O rapazinho compreendeu tudo e me disse: nós moramos a quase 30 quilômetros daqui. Mamãe veio amarrada num cavalo e eu vim noutro, puxando o cavalo dela. Ouvindo o menino, eu me senti envergonhado. Fui levado pelo jovem aos outros 2 paralíticos e um deles me disse: nosso Deus mandou dizer que se viéssemos aqui, ficaríamos curados. Estamos esperando que o Senhor dê a ordem. Fiquei hesitante e emocionado, mas Joana me orientou dizendo: mande-o levantar-se, meu filho. Eu vi que não tinha a fé que remove montanhas, porque sendo um homem racional, naquela hora, a primeira coisa que pensei foi: quem sou eu? Mas, num momento como aquele, nós nem somos nós, é o Cristo quem está em nós. Joana me deu segurança e amparo. Ficou atrás de mim e tornou a dizer-me: fale, meu filho. Aproximei-me do paralítico e, olhando-o fixamente nos olhos, disse-lhe: você crê em Deus? Creio, respondeu-me. Então, levante e ande em nome de Deus e de Huracã. Venha! Ele foi escorregando do palco como quem ia cair. Quiseram segurá-lo, porém pedi que o deixassem. Ele caiu mais ou menos em pé, e como se fosse um pêndulo de relógio, oscilou. Equilibrou-se e deu o primeiro passo. O silêncio em todo o salão era total. Todos permaneciam numa postura de dignidade, como se já soubessem o que ia acontecer. Nenhum brado, nenhuma emoção, mas somente fé, a fé que nos falta. E também amor. O paralítico andou e segurou meu braço. Andamos de um lado para o outro. E eu? E eu? Perguntou ansiosamente o outro paralítico. Eu lhe disse: venha, o Senhor está ordenando que venha também. Venha, em nome de Deus. Ele foi se desentortando, como se tivesse obsidiado.
padecendo de uma obsessão física. Não era um paralítico orgânico, mas ele foi se distorcendo e do seu corpo saiu um fluido, como se fosse uma nuvem escura, e ele começou a andar. Deus abençoe o emissário do Senhor, as pessoas começaram a dizer repetidas vezes. A minha emoção foi tão grande que eu não saberia descrevê-la. Vi que estava na hora de ir embora, porque não podia suportar mais aquele intenso estado emocional que me transmitia um sentimento intraduzível. Só sei dizer que meu coração parecia querer arrebentar-se dentro do peito. Chamei o presidente e anfitrião amigo, que estava a pequena distância, e pedi-lhe quase sem voz: "Vamos, já que a chuva parou, vamos embora." Fomos atravessando o salão. Olhei o relógio, eram 22 horas e 30 minutos. Alguém veio e me abraçou. Veio outro e me abraçou. E veio outro e mais outro. Quando cheguei à porta, após atravessar o extenso recinto, faltavam 20 minutos para a meia-noite. O que aconteceu ali foi fruto do amor e da visão do Deus Huracã, porque vivendo eles no contexto de uma crença totêmica, é óbvio que a resposta espiritual se apresentaria da forma que pudessem entender. Huracã seria, pois, o mentor, o guia espiritual da comunidade, e ele se apresentava conforme a concepção do povo, uma águia que habita as grandes alturas nas montanhas mais elevadas. A rua já estava transitável, não havia mais água ou enxurrada. Não pude conciliar o sono aquela noite, e durante mais um largo tempo não consegui dormir. Isto porque o Deus Huracã havia estado presente entre seu povo, e a mensagem do amor tornara-se realidade em Coatepec.